Olá! Hoje eu vim falar para vocês algumas dicas que eu aprendi fazendo Kumon. Quem sugeriu esse vídeo foi um colega aí que acompanha, Pedro Souza. Então, como nem todo mundo consegue, né? Muita gente quer fazer, mas nem todo mundo consegue pagar o Kumon, porque realmente é um pouquinho caro. Inclusive, eu vou sair nesses próximos dias, porque ultimamente está um pouco impagável. Então eu vim falar para vocês sobre algumas coisas que introjetei a minha rotina, ao meu aprendizado, que vieram do Kumon. O Kumon ele começa bem do básico, e a partir do momento que você vai fazendo aqueles bloquinhos que eu já mostrei em outros vídeos, num espaço de tempo pequeno e com poucos erros também, então você começa a fazer testes ao final daqueles blocos e passa de nível. E o que foi que ficou para mim disso aí? Primeiramente que matemática a gente só aprende exercitando, e é um exercício diário. Quando eu entrei no Kumon, o meu maior objetivo era realmente aprender a tabuada, porque desde criança eu sempre quis saber a tabuada, porque eu via que facilitava muito a vida de quem sabia, né? E eu não conseguia aprender. Então, quando eu entrei no Kumon, eu peguei uma tabelinha, né? Quando chegou a época de estudar conta de multiplicação, eu recebi essa tabelinha. Então, de um lado da tabela tem todas as contas de multiplicação com a resposta, e do outro lado tem a continha de multiplicação sem a resposta. Então, eu ficava treinando essa tabela todos os dias, várias vezes por dia. Inclusive, algumas contas que eu tinha muita dificuldade, eu ficava repetindo no papel. Como, por exemplo, 7 vezes 6, 8 vezes 5, alguma coisa assim. Algumas contas que eu errava muito, eu repetia muito no papel. Eu fazia várias folhas de tabuada. E outra coisa também muito importante foi aprender a pular passos nas contas que eu estou fazendo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma conta de adição, que ela está armada, eu tento não colocar o número que vai subir, né? Como, por exemplo, eu tenho um 6 e um 7 somando. Então, eu não faço 6 mais 7, vai 1, depois desce. A gente tenta ficar queimando etapas para o raciocínio ser mais rápido. Então, aos poucos, de tanto você fazer aquilo, quando você olha para a conta, você já consegue visualizar o resultado. E também, como você repete muito, aquilo já vai ficar introjetado na sua cabeça, e quando você olha, você não precisa pensar. Aquilo ali já está automático no seu cérebro. E outra coisa, eu percebia que eu errava muito. Muitas vezes eu sabia a questão, principalmente questão de Enem e tudo. Eu sabia como resolvia a questão, mas aí quando eu via que tinha uma conta difícil, aí dava aquela travada, né? Aí eu comecei também a não ter mais medo dessas contas, a errar bem menos. Eu ainda erro algumas besteiras, eu ainda erro bastante. E às vezes é por pressa mesmo, por tentar. Quando eu vejo uma questão muito fácil, eu quero terminar rápido para ir para uma difícil, aí eu acabo errando essa questão fácil. Mas a gente aprende a queimar as etapas direitinho, sem esses erros. Um exemplo disso também é que as crianças, quando começam a fazer as contas, elas usam essa tabelinha, que é a tabela dos números. Porque lá no comum a gente não pode estar contando nos dedos, 1, 2, 3, não. Usa essa tabela, enquanto tem dificuldade. Aí depois que passa da época, de um lado da tabela tem os números grandes com as referências em bolinhas, e do outro os números. Depois que passa dessa fase, aí começa já a fazer a conta mental, porque o objetivo final do comum são os cálculos mentais. Então isso é um exercício diário. Muitas vezes eu estava com dificuldade em alguma conta. Eu notei que quando eu cheguei no bloquinho de 11, de subtração de 11, eu senti muita dificuldade. Então eu comecei a fazer anotaçõezinhas. Eu fazia uns quadradinhos de papel, tipo uns lembretes,
E sempre que eu tinha dificuldade, estava fazendo bloquinho e tinha dificuldade naquela conta, eu anotava e colava na minha frente. Sempre que eu estava estudando e dava uma pausa, que eu olhava, aquilo ali estava se repetindo na minha frente. Então, isso aí é uma outra dica. Além disso, eu aprendi também que algumas contas facilitam quando você já tem de cor na cabeça, como principalmente para quem vai fazer Enem, né? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, a soma de raiz de 2 com raiz de 3, no caso aqui dá π, raiz de 2 dá 1,41, raiz de 3, 1,73. Então, algumas contas, quando você decora, e são contas padrão, que estão sempre aparecendo, como, por exemplo, resolver triângulo, daquele que o pessoal chama triângulo egípcio, né? Então, quando você já tem isso aí introjetado, que você já resolveu muitas questões, quando você olha aquilo ali, então já flui melhor. Então, eu ainda tenho uma grande trava nessa questão de matemática, mas só em conseguir fazer algumas contas menores sem estar anotando no papel e também a tabuada já me adiantou bastante. Então, eu aconselho para quem ainda não conseguiu decorar essa tabuada, né, Pedro? Aí pega, mesmo que não seja uma tabuada dessa do comum, na internet tem muitos sites. Se você digitar no Google tabuada multiplicação, então aparece muitos sites que tem modelinhos desse tipo de tabuada, então você pode imprimir e ficar completando. Ou fazer igual eu fazia mesmo, repetindo no papel, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3. Então, é isso aí, é repetição mesmo. Foi isso que eu trouxe do comum. Eu pensava que ia ser uma coisa mais mágica, mais rápida, mas realmente não é. O caminho é trilhado passo a passo para aprender. Então, não teve atalho. Infelizmente, não teve atalho. É pura repetição mesmo. Ou seja, todos os dias, pelo menos 1 hora de matemática. Então, é isso. Se você, igual o Pedro, teve alguma dúvida, então deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, que eu tô sempre postando vídeos novos, vídeos sobre o Enem, sobre o Kumon, que infelizmente a série de Kumon vai ter que acabar porque eu vou sair do Kumon nos próximos dias, e também vou fazer um intensivo de boa saúde nas férias, que eu vou ter uns 15 dias de folga, então eu vou pegar esses 15 dias e fazer 15 dias intensivo para dar uma alavancada aí na dieta, na alimentação, nos exercícios físicos. E quem quiser acompanhar, fica à vontade. Então, um beijão pra vocês. Tchau, tchau.